Na faculdade, existe um grupo conhecido como os vilões dos trabalhos em grupo. Curioso, Sha Yang também se virou e ouviu todos chamarem o recém-chegado de Hageon, se não procurar uma xamã experiente. Ela disse que Akon estava mesmo a ser seguido pelo espírito daquele pássaro. Aquele pássaro era, desde há muito, um espírito comedor de dentes. Ele não comia apenas os dentes das pessoas, mas também comia os dentes de outros espíritos. Ele suga toda a energia espiritual dos dentes e abençoa o seu mestre, o espírito que ele costumava acompanhar. Era um dragão que acendeu. Antes de acender, ele até arrancava os seus dentes como se estivesse a mudar de pele. Mas no caminho para a ascensão, ele encontrou Akon, que tinha torcido o tornozelo. A xamã inventou um monte de histórias e, estranhamente, Akon acreditou. Akon perguntou imediatamente: não posso simplesmente arrancar o dente dele? Afinal de contas, tu tens um dente com cárie. A xamã rejeitou a ideia de imediato. Antes de acender, o dragão precisa de consumir a energia vital de uma pessoa. Alguém como um erudito de uma família de prestígio. Imediatamente, os sentidos e neurônios de Sha Yang foram ativados ao máximo. E quanto a como encontrar esse erudito, como o espírito já estava agarrado a Akon. Akon saberia que me sole olhar. Akon contou tudo a Chanyang. Ele concluiu que o tal erudito era Chanyang. A cara de Chanyang era de choque total. E depois também te lembraste que uma vez sonhaste que eras um erudito e que um pássaro te levou um dente, não foi? Vendo que Chanyang ainda parecia não acreditar, Akon tentou explicar melhor. Ele também perguntou se nenhum dos antepassados de Chanyang tinha sido realmente um erudito. Chanyang ponderou, dizendo que achava que sim, então perguntou o que tinha de fazer. Akon disse que também já tinha perguntado sobre isso. A xamã disse que era possível fazer um exorcismo, mas o custo seria o equivalente a um ano inteiro das propinas dele. Buá. Akon ficou tão zangado que rangeu os dentes. Mas eu ouvi dizer que o pai dele é dono de uma empresa de construção. Akon disse que sim, mas que ele teve um acidente e está de baixa há um ano inteiro. Shin Hageon exalava uma aura suspeita, especialmente quando se aproximou, sorriu e lhe perguntou. As propinas de agora também foram um empréstimo do tio, e ele também não quer falar sobre isto com o tio. E com o Sha Yang também, vocês provavelmente não sabem qual é a situação dele. Sha Yang ficou em silêncio como se estivesse avaliando Hakon, então como se tivesse pensado em algo. Perguntou apressadamente. Espere, então por que você fez aquilo comigo? Você disse que não tinha problema. Sha Yang adivinhou imediatamente o que Hakon ia dizer e o interrompeu. Certo, diga o motivo principal. Hakon respondeu inocentemente. É porque você disse que o meu rosto faz o seu tipo. Sha Yang se assustou. Quando eu disse isso? E o corpo também é o seu tipo. Ah, isso. Não é bem assim, seu maluco. Hakon de repente empurrou Sha Yang contra a parede, cara a cara. Ele perguntou seriamente. De qualquer forma, nós gostamos um do outro, certo? Senhor Sha Yang, você também vem, não é? Já que estamos no mesmo grupo. Eu também gosto de você, meu coração fica disparado de um jeito. Também sinto uma estranha sensação de conforto e fico muito feliz por você ser o primeiro com quem compartilho este segredo. Embora não tenhamos ido até o fim daquela vez, você não pode me dar uma chance para compensar? Nesse exato momento, uma mensagem de Shan Hyuk chegou, dizendo que todos já estavam lá. Shan Yang e Hakon, venham logo. Mudança de cena, o grupo todo começou a discutir sobre o trabalho. Quando todos decidiram se encontrar no dia seguinte para revisar. De repente, Shan Hyuk disse que amanhã não podia, porque ele tinha que arrancar os dentes do siso, todos os 4 de uma vez. Imediatamente, Hakon e Chanyang ficaram em silêncio e depois se entreolharam. O método para acender sem precisar arrancar um dente. É isso. Mudança de cena, Shan. Yang e Hakon estavam espiando na clínica dentária para onde Shan Hyuk foi. Leva 15 minutos para o dentista aplicar a anestesia e realizar a cirurgia. Eu queria me aproximar mais. Foi graças a você que conseguimos nos reunir. Depois que o dente for extraído e colocado na bandeja, um estudante de odontologia cuidará do resto em 5 minutos. Durante o tratamento, restam 3 minutos. A partir daí, até Shan Hyuk colocar os óculos, são 15 segundos. Se eles conseguirem entrar sorrateiramente e pegar aquele dente rápido como o vento, seria perfeito. Hakon estava entusiasmado. Ele sugeriu que gritassem um lema para se motivarem, mas Shan Yang recusou imediatamente. Mas com a insistência de Hakon, ele acabou tendo que concordar. Mas, de repente, uma voz soou atrás de Hakon e Chanyang. Os dois caíram para trás de susto, mas era um engano. A pessoa também era um paciente que veio para tratamento. Hakon mentiu apressadamente, dizendo que veio com Sha Yang porque ele tem medo de arrancar dentes.
Depois disso, os dois suspiraram de alívio, mas então ouviram a voz do dentista conversando. Seria uma pena se você não fosse. Cha Yang concordou, pois para ele esta era a oportunidade perfeita. Acontece que a extração do dente de Shan Hyuk já havia começado. Hakon e Shan Yang se aproximaram sorrateiramente e se escondeu por perto, finalmente roubando aquele dente. A ponto de, quando a enfermeira voltou para pegar a bandeja de dentes, ela já tinha sumido. Enquanto isso, Hakon e Shan Yang se esconderam em um quarto qualquer. Shan Yang, ofegante de medo, perguntou se já tinham terminado. Hakon, com o rosto rígido, mostrou o dente que roubou. Ele se lembrou de alguns minutos antes, quando se esgueirou e conseguiu pegar o dente, mas infelizmente derrubou a carteira de Shan Hyuk. No entanto, ao pegá-la, ele parou, com os olhos arregalados, sem conseguir acreditar, porque Shan Hyuk nasceu em 2001 e não em 2000. Ele é do ano da serpente, nasceu um ano antes. Por isso, ao ouvir isso, Shan Yang ficou furioso. Todo o esforço foi por água abaixo, e bem naquele momento, Hakon de repente deu um tapinha no ombro de Shan Yang e disse calmamente: "Irmão, se você tivesse concordado em ajudar desde o início." Depois disso, todos foram para um bar. Com Rajeon no grupo, não era preciso se preocupar com nada. O problema já estaria resolvido. Dito isso, ele empurrou Shan Yang para se sentar na cadeira e pegou os instrumentos de extração de dentes ao lado. Mesmo que os outros não saibam, você deveria saber, não é? A única pessoa que me entende de verdade é você. Por isso, por favor, me dê o seu dente do siso. O sorriso de Hakon gradualmente se tornou desumano. Shan Yang, com a boca tapada, só podia xingar em sua mente. Esse louco! Mas apenas alguns segundos depois, a cortina da sala foi aberta. A luz também foi acesa. Eram o médico e a enfermeira entrando na sala. E Hakon e Shan Yang, naquele momento, um puxava o cabelo e o outro tentava abrir a boca. Os dois imediatamente recobraram a consciência e correram com todas as forças. Shan Yang não se esqueceu de pedir desculpas. E assim, os dois conseguiram correr para fora, ofegando como cachorros. Desde o início, Shan Yang disse que este plano não era bom. Ele, louco de raiva, repreendeu Hakon. Hakon, sem jeito, abaixou a cabeça, desanimado. Eu realmente sinto muito, irmão. O colega de óculos também levantou o copo e perguntou se Rajeon nunca tinha faltado a uma aula. Não importa o quanto você me odeia agora, eu não tenho mais nada a dizer. Mas eu também não sei o que fazer agora. Eu não pretendia ir tão longe. Mas é porque eu queria voltar a ter a cabeça no lugar que eu te assustei tanto. Irmão, eu estava muito errado. Eu não deveria ter feito isso. Hakon fungou. Seu corpo também tremia, implorando pelo perdão de Shan Yang. Até mesmo. Se você também me abandonar, não terei mais ninguém ao meu lado. Shan Yang suspirou. Olhando para as lágrimas de Hakon, ele sentiu um pouco de dor no coração. Sinceramente, ele não sabia o que fazer. Neste mundo, Hakon só tinha a ele. Ele se agarrava a ele, parecendo tão lamentável. Shan Yang, com o coração amolecido, abraçou Hakon para confortá-lo. Está tudo bem. Eu vou te ajudar. Não é? Rajeon sorriu educadamente e disse que não era nada. Cha Yang, observando a cena, pensou consigo mesmo. Você não consegue resolver nem isso? Pare de agir de forma tão desprezível. É tão irritante. Hakon ficou paralisado e depois sussurrou um sim. Se não der certo, pode arrancar os meus dentes. Não, não pode. Eu não posso fazer isso. Você fez o maior escândalo agora há pouco, não foi? Então o que vamos fazer agora? Não é como se fôssemos fazer isso já. Se não houver outra maneira, é o que teremos de fazer. Hakon apertou a mão de Shan Yang e disse: "Querido, desculpa." Depois disso, ela pediu para beijar Shan Yang. Claro. Embora Shan Yang tenha repreendido com algumas palavras, ele ainda assim concordou em ser beijado. Mas por que a sua mão estava a abrir a boca dele como se quisesse arrancar um dente do siso? Shan Yang ficou irritado e deu uns tapas na cabeça de Hakon. Mudança de cena. No caminho para casa, Shan Yang recebeu uma mensagem e uma ligação de Ye Yang. Dizia que o modelo para a apresentação de amanhã não estava a funcionar. Hakon e Shan Yang correram para a sala de reuniões. Shin Hageon, um tipo que é como uma raposa, seduzindo os outros com sua aparência impecável. Depois de ouvir toda a história, Shan Yang sentiu uma dor de cabeça. Foi porque Ye Yang se esqueceu de o testar de novo. Naquela altura, Harper convidou-o para beber, por isso ele não se preocupou em testar. Não, não foi isso. Eu pensei que não haveria problema por isso. Shan Yang ficou tão zangado que ficou sem palavras, mas conteve-se para resolver o problema imediato. A apresentação é já amanhã, mas felizmente é só um problema com a instalação. Ye Yang disse rapidamente que o veterano rapper os ajudaria, pois ele também já tinha passado pela mesma situação. Um momento depois, o veterano rapper, cujo nome verdadeiro é o Jin Hyang, abriu a porta de rompante e entrou como um salvador. Ele também é um vilão nos trabalhos de grupo.
Hakon reconheceu aquele tipo imediatamente. Ele não fez nada no trabalho e nem apareceu na apresentação. Como é que se tornou monitor desde então? O Jin-hyung viu Hakon e cumprimentou-o, mas na verdade era mais para o provocar. E nesse grupo, Chae-young é conhecido pelo apelido de aluno descarado. Fora isso, ele não sabia de mais nada. O resultado de uma busca apressada por informações. Shan-young ficou surpreso por aqueles dois se conhecerem. Aparentemente, a sua relação não era muito boa. Ele ficou bastante surpreso por haver alguém que odiava Hakon. Shan-young ficou um pouco na defensiva, porque esse Jin-hyung era mestre em semear a discórdia. O Jin-hyung passou o braço à volta dos ombros de Hakon. Embora a expressão de Hakon não estivesse nada boa, ele continuou a culpar Hakon pela apresentação. Da última vez, ele tentou enfiar na cabeça de todos que o problema com a equipe da apresentação foi arruinada por causa de Hakon, mas que de qualquer forma o professor o favoreceria. As outras pessoas da equipe que ouviram não se conseguiram conter e disseram a Jin-hyung para calar a boca, mas ele é do tipo mal educado de nascença e mudou o alvo. Disse que Shan-young era um patético lamentável por ter de congelar a matrícula por falta de dinheiro para as propinas. O cúmulo foi ele ter pousado o telemóvel na mesa e obrigado Hakon a fazer uma publicação. Ou seja, Chae-young mandou uma mensagem para um amigo pedindo informações, mas a resposta foi uma longa lista dos seus próprios podres, a assumir toda a culpa, e em troca ele falaria com o professor para ajudar a equipa deles. Shan-young, que estava em silêncio até agora, não conseguiu mais se segurar. Ele rangeu os dentes e avançou, socando a cara daquele Uzi. Depois de fazer isso, Shan-young sentiu como se o corpo não fosse mais dele. Mas na verdade ele só queria socar esse cara até mandá-lo pro céu. Depois de socar até se cansar, Shan-young parou e se perguntou por que fez aquilo. Por que ele não conseguiu conter a raiva e chegou a esse ponto. Enquanto isso, Hakon apenas ficou parado olhando. Isso deixou desconfortável. Mudança de cena, Hakon consola Shan-young. Não se preocupe, Hyung. Shan-young disse irritado. Eu não sei por que você está aguentando tudo isso. Em vez de aguentar, você deveria enfrentá-los. Você não precisa da ajuda daquele cara. Que tipo de monitor ele é? Shan-young continuou a divagar sem parar. Só porque falhou, agora vai desenterrar os podres dos outros pelas costas? Mesmo que tudo que você desenterre seja verdade. Mas como Hakon não respondia, Shan-young virou-se e gritou. Ei, no que você está pensando que não me responde? Hakon respondeu que estava se sentindo com sorte. Porque naquela hora, Shan-young não bateu no outro cara com a chave inglesa que estava ao lado. Shan-young ficou irritado e depois suspirou. Ah, você é mesmo estranho. Mas também é estranho como eu continuo sendo arrastado para suas ações estranhas. De qualquer forma, eu me sinto aliviado depois de bater naquele desgraçado. Hakon hesitou um pouco. É que eu só queria que tudo terminasse bem. Enquanto fazíamos o trabalho em grupo, Won Jin-young ouviu você falando no telefone sem querer. Eu também não sei o quanto ele ouviu, resumindo, é porque o Won Jin-young tem um mau caráter. É só inveja e despeito. Por isso, Hakon planejava ficar em silêncio para que tudo passasse. Quem diria que Shan-young destruiria tudo? Mesmo assim, ter alguém do seu lado também é bom. Atingido em cheio, Chae-young não conseguiu argumentar. No final, ah não, pelo contrário, eu me senti muito feliz. Muito obrigado mesmo, Hyung. O rosto de Shan-young ficou um pouco vermelho. Espero que da próxima vez você não me agradeça assim. De qualquer forma, todos já levaram aquele cara detestável embora. Shan-hyuk e Ye-young também disseram que vão resolver o assunto com aquele cara, então não se preocupe. De repente, Hakon chamou o nome de Shan-young. Ei, Yoon, tenho uma boa notícia pra você. Aquele cara já desapareceu. Shan-young estava comprando uma bebida na máquina de venda automática e, surpreso, perguntou, é verdade? Claro que sim. Agora eu não sinto mais nada, mas pensei que você poderia precisar, então eu guardei. Hakon mostrou um dente. Shan-young, com uma cara de nojo, gritou para Hakon, jogue isso fora. Eu ouvi dizer que fezes de cachorro às vezes são usadas como remédio. Então, mais cedo, quando Shan-young socou aquele cara, ele guardou o dente dele. De qualquer forma, o monitor nasceu no ano do dragão, não é? De qualquer forma, isso é muita sorte. Ele teve que subornar aquele amigo para arrancar informações sobre Shin Ha-gyeon. Em resumo, sobre Shin Ha-gyeon, ele era praticamente perfeito. Ah, só agora percebi que ele tem a mesma idade que eu. Eu acho que se eu der algo em troca. Então eu vou receber algo bom? Você quer dizer o seu dente? A propósito, já que tudo acabou, pode falar. Isso mesmo, porque tudo terminou. Então você não precisa mais se preocupar com a formatura. Shan-young ficou em silêncio, porque de repente ele se sentiu meio vazio. Ei, quanto custa um implante dentário normalmente? Mudança de cena. No dia seguinte, a equipe deles apresentou seu trabalho.
Mas parece que não era bem o que o grupo de professores esperava. Parecia grandioso, mas acabou sendo ingênuo. Depois disso, o professor ainda fez algumas perguntas. Shang Yang viu que Hakon ia falar. Então se pôs na frente dele, como se temesse que ele estragasse a apresentação de hoje. Pedimos licença para encerrar. Até os professores gostavam dele, e as alunas também tinham uma ótima opinião. Seu hobby era ser voluntário para cães abandonados. Mudança de cena. Shang Yang perguntou enquanto andava. Você ia dizer algo estranho na frente do professor, não é? Mas eu não tenho confiança de que consigo terminar em tão pouco tempo. Não tem nada a ver com confiança. Eu disse para você simplesmente fazer. Você sabe que não temos tempo. Ele continuou divagando sem notar a tensão no ar. A paciência de Shang Yang estava se esgotando, até que finalmente ele rangeu os dentes e explodiu. Pare de falar essas coisas sem sentido. Hakon ficou um pouco sem palavras. Você precisa tomar uma decisão agora. Eu vi as outras equipes mais cedo. Parece que eles estão correndo para adicionar mais membros. Sim, por isso eu já falei com os nossos membros. É por isso que você... Sem deixar que ele terminasse, Shang Yang o interrompeu. Eu vou com você. Nós até destruímos juntos o espírito do pássaro maligno. Resumindo, perfeito e sem defeitos. Sha Yang sentiu que... E não conseguimos resolver isso? Vamos apenas fazer de novo. Pare de incomodar os outros. Os olhos de Hakon se arregalaram em choque. Enquanto isso, Shang Yang. Ele se virou e concluiu. Certo, chega de conversa fiada. Vamos resolver logo este problema no tempo que temos. Ao mesmo tempo, ele também entendeu. Porque o dano de Hakon não era tão sério quanto o dele. Por isso, ele adivinhou que ele estava de olho em outra pessoa. Mas não era só que ele não gostava da ideia. Depois disso, Shang Yang se afastou mais rápido com um humor tempestuoso. Hakon o seguiu e não pôde deixar de perguntar. Por que você é tão gentil? Eu não sou gentil. Neste mundo, só você diz isso de mim. Então por que ir tão longe? Shang Yang parou. Ele também não sabia. As razões poderiam ser infinitas, mas ele ainda não conseguia explicar claramente. Mesmo assim, Shang Yang respondeu. Não é nada, você está certo. Rajion realmente parecia ser de um mundo diferente do deles, mas Sha Yang continuava desconfiado. Acho que sou um anjo. Hakon ficou perplexo, e então sorriu gentilmente. Nós vamos mesmo recompensá-lo. Até uma pega retribuiu um favor. Shang Yang não respondeu. Em vez disso, pensou no que o professor disse hoje. Talvez seja preciso esgotar alguma coisa para conseguir. E assim a seguir. Desde corrigir o trabalho da apresentação até terminar o trabalho de casa. Hakon pensou que ia murchar, mas Chan Hyuk apareceu como se tivesse caído do céu. Chan Hyuk e Ye Hyuk sentiram o perigo e também se escapuliram. Só restaram Hakon e Shang Yang ao lado da pilha de bebidas energéticas. Hakon, exausto, disse com pausas. Desculpa, a culpa é minha. Eu devia ter te impedido. Tu tens que te formar este ano. O que é que eu faço agora? O que é que eu faço? Hakon continuou a murmurar assim, o que deu uma ideia a Shang Yang. Ele lembrou-se de uma palestra em que a professora falou sobre motivação. O resultado final era o que ele precisava. Um cara que está sempre rodeado de mulheres e nunca recusa nenhum encontro. Então Shang Yang disse, Ei, se amanhã cumprirmos os requisitos na apresentação, se terminarmos em segurança, eu dou-te a minha hada. Hakon ficou atordoado, mas rapidamente recuperou a compostura e perguntou, Hã? Por que é que dizes isso de repente? No início ele pode ter se aproximado por causa do signo do dragão, mas Hakon não era assim tão mal. Por isso é que Shang Yang se envolveu com ele de forma tão intensa, mesmo que tenha sido um pouco forçado. Mas se houvesse motivação para terminar tudo num dia, então Shang Yang pensou que não conseguiria mais pensar em Hakon. Embora fosse uma ideia muito míope, depois de terminar isto, só precisava de se formar. Ir para a cama, definitivamente ir para a cama, mudança de cena. A apresentação finalmente aconteceu, e foi diferente da vez anterior. Desta vez, a apresentação correu muito bem e até recebeu elogios do professor. Ultimamente, diziam que ele andava meio quieto. Sha Yang também percebeu algo com base em sua própria experiência. Hakon e Chan Yang sentiram-se extremamente aliviados e felizes. De repente, os dois viraram-se e olharam um para o outro. O ambiente estava um pouco estranho, e em seguida, os dois decidiram ir para casa. O que tinha de acontecer, aconteceu. Hakon devorou Shang Yang com entusiasmo e com tudo o que tinha. Sem se esquecer de usar os seus encantos masculinos. Shang Yang acabou por desmaiar até acordar novamente. Mas Hakon ainda estava lá. Pelas palavras dele, soube que tinha desmaiado várias vezes. O seu corpo também tinha sido limpo e vestido, mas que vergonha. Ao seu lado, Hakon fungou, pediu desculpa e prometeu ser mais contido da próxima vez. Shang Yang olhou de soslaio para ele e disse, Só preciso do teu rosto bonito. O quê?
Eu só disse uma vez, pensa por ti mesmo. Hakon coçou o rosto, envergonhado. Há uma coisa que eu quero perguntar-te há muito tempo. Nós estamos a namorar agora, não estamos? Shan Yang franziu o sobrolho. Desde quando? A razão para isso é um vídeo que causou tumulto na exposição anterior. Quanto mais perfeito um cara é, maior o segredo que ele esconde. Ele estava determinado a arrancar a máscara de Haegeon. Ah, não é assim? Hakon suspirou, desanimado. Então, já que esta é a última vez. Por isso, Sha Yang, ao ouvir isso, também tentou se levantar em pânico. Pelo menos você deveria ter dito isso primeiro. Então Sha Yang segurou Hakon e disse apressadamente: Você não sabe ter empatia pelos outros? É a primeira vez. Foi isso que você escolheu seu moleque. Parece que você não sabe. Mas eu vou ficar com a pessoa que escolhi até o túmulo. Isso sim é responsabilidade. Antes você disse que me retribuiria como um passarinho, mas agora não vejo nada. Como ousa abandonar seu benfeitor? Tente ir para a cama com outra pessoa. Eu vou te mandar para o caixão. Anda. Me dê esse dente logo. Se não. Então me dê o seu dente. Seu cachorro desgraçado. Sha Yang simplesmente abriu a boca de Hakon. O que fez Hakon pegar rapidamente o celular para explicar. Sim, mas no final da festa, ele estava completamente bêbado. Porque esta é a última vez. É uma festa de despedida. Você vem comigo? Sha Yang ficou todo sem jeito. Mudança de cena. Sha Yang estava desabafando com seu melhor amigo. O amigo perguntou a Sha Yang como ele se sentia. Sha Yang hesitou e depois disse que estava bem. A resposta fez seu amigo bater na mesa com força. Esse cara, você tá louco? Que diabos você tá fazendo? Você por acaso é um estudante do ensino médio? Sha Yang ficou em silêncio, mas depois expressou sua preocupação. Tenho medo de ser abandonado depois de ser usado. Se isso acontecer. Eu realmente não sei o que faria. Então não é porque você tem medo de que Shin Hakon esteja apenas brincando com você? Claro que se você quiser namorar. Hakon certamente concordará. Mas com aquela personalidade dele, não seria muito irritante? Porque ele não tem nenhuma emoção ou pensamento. Não me diga que você. Enquanto Shin Hakon continuava completamente sóbrio e até mesmo chamou um táxi para ele com entusiasmo. Ele gosta de você só porque você o ajudou algumas vezes. O outro amigo. Depois olhou fixamente para Sha Yang e chegou a uma conclusão. O gosto de Sha Yang. O rei da desconfiança progrediu muito. Finalmente está tendo pensamentos sobre relacionamentos entre as pessoas. Você deve gostar muito dele, hein? Ei, de qualquer forma. Não precisa complicar tanto as coisas, se gosta. Apenas vá em frente. Seu encalhado de nascença. Organize seus pensamentos enquanto eu vou fumar um cigarro. Depois disso. Sha Yang ficou muito pensativo. Enquanto Hakon, não muito longe. Também estava confuso. Porque ele também queria estar com Sha Yang. Mas ele não conseguia fazer isso. Não importa quantas mensagens ele mandasse. Sha Yang. Nem se dava ao trabalho de ler. Além do mais, quem é aquela pessoa com o Sha Yang? Sha Yang sentiu uma dor de cabeça de matar e as informações que ele tinha não diziam nada. Mesmo assim, não é o tipo de pessoa que Sha Yang gostaria, não é? Hakon se perguntava se as coisas acabariam assim. Bem, lembrando o que aconteceu, Hakon teve que admitir. A simpatia de Sha Yang por ele diminuiria em 2 pontos. Hakon derramou lágrimas e disse a si mesmo: desde que o humor de Sha Yang melhore, tudo ficará bem, certo? Um momento depois, Hakon ouviu os gritos de Sha Yang. Ah, então era isso. Sha Yang estava bêbado, a ponto de seu amigo ter que ampará-lo, senão ele certamente cairia. Hakon correu até ele. Ah, você está bem? Ei, você sabe onde é o dormitório do Gu Sha Yang, certo? Ande logo e leve ele para casa. Aquele amigo empurrou Sha Yang na direção de Hakon e fugiu. Sim, depois disso, Hakon carregou Sha Yang nas costas para casa. Você está bem? Sente vontade de vomitar? Sim, parece que estou prestes a vomitar. Me coloque no chão. Certo. Que Shin Hakon bebia tão bem assim. Ele olhou atordoado para a direção que Hakon estava indo. Sente-se aqui um pouco, ok? Vou comprar algo gelado para você. Uma garrafa de água. Ele assentiu. Sabia que não podia mais evitar. Alguns minutos depois, Hakon voltou com a água e tocou levemente a testa dele com a garrafa. Sim, Sha Yang pegou e agradeceu. De repente, Hakon perguntou: Ei, você me odeia agora, não é? Sha Yang cuspiu imediatamente o gole de água que acabara de beber. O quê? Por que tão de repente? Mas você nem leu minhas mensagens e nem atendeu minhas ligações.
E agora há pouco você estava sentado sozinho. Yang é apenas um amigo que eu não via há muito tempo. Na verdade, eu estava me perguntando se eu fui realmente tão ruim assim ontem. Ao ouvir isso, Shan Yang corou e gaguejou. Por quê? Por que mencionar isso de repente? Mas é verdade, Shan Yang estava terrivelmente confuso. De repente, Hakon se confessou. Eu te amo. Cada dia que passa eu gosto mais de você. Aquele não era o caminho para o dormitório. Então Charlie apressadamente disse que ia descer do carro ali. Você foi a primeira pessoa a ficar do meu lado. Eu pensei que se eu deixasse o primeiro cara como você escapar, eu me arrependeria muito. Embora, desde o início, nosso relacionamento tem sido uma bagunça e até neste exato momento. Eu quero consertar as coisas, corrigindo os erros neste relacionamento. Mas se você me odeia então? Não, não é que eu te odeie, Shan Yang gritou. Ele segurou a mão dele e disse o que realmente sentia. Eu estou muito confuso porque é o oposto do que você disse. Eu pensei muito, então levei um bom tempo para chegar a uma conclusão. Como você disse, em um curto período de tempo e porque muitas coisas aconteceram. Seja pela razão de que só eu poderia ajudar com isso, ou pela razão de estarmos na mesma equipe para um trabalho. Por isso todos os nossos encontros tinham uma razão. Mas agora eu não posso mais te ajudar em nada. Depois, com a mente um pouco mais clara, ele seguiu Shin Hakon e o viu entrar em um beco escuro. Sinto que me tornei alguém de quem você não precisa, então eu. Hakon ficou chocado ao ouvir aquelas palavras. Finalmente ele entendeu. A sua expressão preocupada não se parecia em nada com o Chaiyan. Chaiyan é igual a ele. Rajon beijou Chaiyan e então sussurrou. Eu não preciso de mais nada. Eu só preciso que o seu coração seja direcionado apenas para mim. Apenas amor é o suficiente. Chaiyan começou a rir. Você é mesmo inacreditável. Você ainda quer o meu dente do siso, não é? Mudança de cena. Hageon levou Chaiyan, a vidente de antigamente, para verificar a sua compatibilidade. Hageon estava todo doce e afetuoso, enquanto Chaiyan estava tão envergonhado que seu rosto ficou vermelho. A vidente então se irritou, pois Sol tinha mandado destruir a ave maligna. Mas em vez disso, vocês desenvolvem sentimentos e o arrastam até aqui? Então os dois foram expulsos sem a menor cerimônia. Que bando de moleques loucos! Droga. Não sei se isto não é algo mais perigoso. Charlie sentiu seu coração acelerar e o peito apertar de tensão. Será que este era o segredo de Shin Hakon? Do que o lugar daquela ave maligna. Mas parece que os dois estão muito felizes, afinal. Charlie então imaginou que Shin Hakon era um bandido ou algum tipo de gigolô. Mas logo ele balançou a cabeça, estava indo longe demais. De qualquer forma, ele precisava dar uma olhada antes de julgar. Nele, ele gritava furiosamente, criticando os parasitas que só ficam esperando o líder do grupo terminar o trabalho. Se ele fosse uma má pessoa, ele poderia repensar depois. E assim que olhou para dentro do beco, Shan Yang congelou no lugar, pois Hakon estava agarrando o colarinho de alguém com uma chave inglesa na mão. Seu olhar era afiado e surpreso ao ver Shan Yang. Veterano, você deveria ter ido embora quando eu ainda estava de bom humor te colocando no carro. Por que ele foi parar numa situação tão comprometedora? O corpo inteiro de Shan Yang gelou. Ele se amaldiçoou, se soubesse teria ido direto para casa. Hakon largou a chave inglesa e se levantou lentamente. Eu pensei que se não fizesse isso, uma raposa velha como você certamente me seguiria. Eu fui gentil o suficiente para chamar um táxi para você. Você deveria ter simplesmente ido embora. Ah! Shan Yang recuou tremendo. Eu já sou um maluco. E encontrei esse cara que é ainda mais maluco que eu. De repente, Hakon avançou gritando, eu posso explicar? Ei, se você encostar um dedo em mim, eu acabo com você, seu desgraçado. Foi assim que ele ganhou o título de aluno descarado. Shan Yang chutou Hakon algumas vezes e viu que ele não se movia. Um pouco confuso, ele perguntou, você ainda está vivo? Hakon disse que sim e pediu para poupá-lo. Mudança de cena. Hakon se ajoelhou, derramando lágrimas de crocodilo, e disse que podia explicar tudo. Shan Yang, com a aparência de um deus da morte, cruzou os braços. Explicar o quê? Eu mesmo vi você agredindo. Um cidadão honesto que estava andando na rua. Eu fui possuído por um demônio, é sério. Claro que Shan Yang não acreditou. A vida dele já não era maluca o suficiente? Hakon continuou, chorando. Não é apenas um demônio, senhor. Porque um vidente disse que um pássaro de mau agouro viria. Então eu precisava de um dente. Eu não estou mentindo. No início eu pretendia ignorar isso, mas porque os sintomas pioram a cada dia. Quanto mais Shan Yang ouvia, mais achava que Hakon era completamente louco, ou então ele mesmo estava enlouquecendo. Mas o professor ainda tolerava Go Sha-Yang porque ele precisava se formar. Hakon também pediu a ajuda de Shan Yang, mas Shan Yang disse como ele poderia ajudar. Você é do signo de dragão, não é? Sim, sou. Transa comigo só uma vez. Pode ser? Hakon ficou chocado.
Caramba, é assim que os jovens de hoje em dia flertam? Qualquer um podia ver que Hakon não era grande coisa. Mas olhando para aquele rosto, e assim foi. Shanyang disse a si mesmo que aquilo só aconteceu por causa da bebida. Depois disso, Hakon, enquanto se pegavam, perguntou se Shanyang gostava dele, pois durante a bebedeira ele não parou de encará-lo. Foi porque me achou muito bonito, não é? Shanyang ficou sem palavras, que cara iludido. Justo quando Hakon estava prestes a ir para os finalmente com Shanyang, o rosto dele ficou pálido. É que... Esta é a minha primeira vez. Shanyang protestou. Shanyang disse para si mesmo que da próxima vez. De jeito nenhum. Um pimentão como o de Hakon, ele já tinha experimentado muitas vezes, viu? Depois disso, Hakon usou 3 preservativos e comeu Shanyang, deixando sua mente completamente atordoada. Parecia que ele tinha se tornado um erudito, parado diante de uma grande montanha. Então, um pássaro se aproximou voando e pegou o dente que estava em sua mão. E quando ele abriu os olhos, Hakon tinha desaparecido. E ele foi para a aula se sentindo inquieto por causa da bebedeira. Ele tinha feito a coisa mais louca de sua vida. Uma explosão de pensamentos insanos. Logo em seguida, o professor chamou Hakon para apresentar. E Shanyang olhou para ele furioso. Por que só eu estou todo ansioso? Diga alguma coisa, seu desgraçado. Imediatamente, uma série de grasnidos, como o de um corvo, saiu da boca de Hakon. Ele com certeza encontraria membros perfeitos para o tema, se formaria e sairia daquela faculdade. A sala inteira congelou. O professor e os colegas ficaram de queixo caído. Que porra é essa? Foi só então que Shanyang percebeu que Shin Hakon não estava mentindo. Depois daquele dia de apresentação tempestuosa, as esquisitices de Shin Hakon continuaram. Até na hora de comer, em vez de arroz, ele comia grãos, bicando a mesa como um pássaro. E lá fora, ele subia em lugares altos e abria os braços como se quisesse voar. Assustando um monte de gente ao redor, Shanyang sentiu que Hakon tinha pirado de vez. Ou que ele tinha topado com um completo maluco. Em seguida, Hakon é arrastado por Shanyang para um canto isolado. A expressão de Shanyang não era nada boa, e ele gritou. O que diabos é você? Tô perguntando, que porra você tá fazendo? Ah, não é como se eu quisesse ser assim. Então o que você quer, hein? Francamente, embora a história de fingir. Nesse exato momento, a porta da sala de aula se abriu e todos começaram a cumprimentar ruidosamente. Que não sabia que era você o causador dessas loucuras, toda seja culpa minha. Mas esta loucura toda não podias ter me avisado mais cedo? Akon mordeu o lábio e gritou alto. Eu já te disse. Não é que eu estivesse a mentir, não. Agora já percebi vagamente que aquilo não era mentira. Mas eu pedi-te para explicares. Porque é que fizeste uma coisa destas? Eu. Na verdade, foi durante as férias de verão do ano passado. Quando fui brincar ao vale, escorreguei e caí. Nesse momento, os meus olhos cruzaram-se com os de um pássaro que estava pousado numa rocha. Depois vomitei muito, mas essa parte não precisa de ser contada. No entanto, depois disso, o pássaro parecia estar possuído. E então começou a fazer coisas estranhas. Eu não tive outra escolha.